Graça e paz, bom dia. Maravilha, graças a Deus. Deus é bom. Deus nos concedeu mais um dia de vida maravilhoso, né, irmãos? Louvado seja Deus por mais um dia e Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Pela manhã eu tive a oportunidade, se bem que ainda está bem cedo, né? Mas eu vi uma postagem de um amigo meu, o Sidney. Grande abraço aí, Sidney. Você vê esse vídeo aí, eu sei que você acompanha algumas coisas, você sempre comenta. Aquele vídeo, Sidney, aonde você compartilhou aí, se eu não estou enganado, no estado de Minas Gerais, né? Ali havia uns militares e um capitão, o major, se eu não estou enganado, um major, ali a palavra de Deus estava sendo anunciada, né? A servos de Deus ali anunciando o evangelho de Cristo Jesus. E diz ali naquela postagem que o major perguntou: eu estou ouvindo a palavra de Deus aqui sempre, e o que me impede de ser batizado? Graças a Deus por isso, né? Bom, a palavra me levou a uma passagem bíblica, obviamente, né? Deus me trouxe à memória uma passagem bíblica. A palavra de Deus vai dizer que depois da morte de Estevão, os cristãos eram perseguidos. Paulo respirava vingança. Paulo queria prender todo mundo. Paulo estava cheio de vontade de prender todos os cristãos. Deus é bom. Depois a gente sabe o que Deus faz com ele, né? Com Saulo, né? Depois Jesus tem um encontro com Saulo e ele é um grande instrumento de Deus. Mas antes ele queria prender todo mundo. Aí vai dizer que os cristãos se espalharam com essa perseguição, que um homem chamado Filipe, o evangelista, né? Não vamos confundir aí, o Filipe evangelista, ele vai para a cidade de Samaria, anuncia o evangelho, a grande arrependimento. Os apóstolos ficam sabendo, vão até a cidade, confirmam esse crescimento da palavra de Deus naquela cidade de Samaria. Eles retornam para Jerusalém e a palavra vai dizer que um anjo, o Senhor, leva Felipe a uma estrada, né? E que nessa estrada Felipe vai encontrar um eunuco, né? Um reconhecido homem, né? Que ia à cidade de Jerusalém prestar culto a Deus, por ordem, lógico, da sua rainha, né? Ele era um homem de alta patente, esse eunuco. Acontece que ele ia na estrada e lia um texto bíblico que falava sobre Jesus, um texto bíblico de Isaías, que fala sobre o cordeiro que é levado ao matadouro, calado, né? Então tá falando de Jesus. Está falando da crucificação de Jesus, está falando do martírio de Jesus. E o Espírito diz a Felipe para que ele chegue próximo ali àquele carro, né? Aquela carroça. E aí Felipe pergunta para o homem: você entende o que lê? E ele vai falar: como saberia eu se ninguém me explica? Então ele entra naquele carro e vai falar sobre a palavra de Deus, partindo dali, daquele ponto. Vai falar sobre Jesus, vai explicar sobre aquela situação. Bom, fato é que ao final daquela caminhada, este homem eunuco, ele vai olhar, vai ver um rio, um lugar cheio de água e vai falar: o que me impede de ser batizado? Aleluia, Jesus. O que me impede? E Felipe vai dizer: você crê? Ele fala: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a palavra vai dizer que eles pararam.
Felipe o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que o eunuco ficou muito feliz e que Felipe é arrebatado e que o eunuco segue o seu caminho feliz por ter sido batizado. Bom, vamos tirar na prática desta passagem, dessa situação. Anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Anuncie que em Cristo há esperança, há vida nova em Jesus, há esperança para as pessoas. Não deixe de anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que por meio dele há esperança. Anuncie a palavra, porque certamente o Senhor convencerá as pessoas ao arrependimento. Será que o soldado que estava ali anunciando o Evangelho, ele imaginava que o seu superior, major, poderia chegar ali nele e falar: ô, que me impede de ser batizado? Coisa linda, maravilhosa. Felipe também não imaginava que o Senhor levaria ele a um caminho tão sem sentido, em um lugar que não tinha sentido, e conquistar para o reino de Deus, não para Felipe, não para a marca pessoal de Felipe de mais uma vida, mas para o reino de Deus, o arrependimento de uma pessoa. Então, o que nós vamos aprender com isso? Primeiro, anuncie o Evangelho. Segundo, em tempo e fora de tempo, irmão. Aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Pregue o arrependimento. Que certamente, o Espírito de Deus vai falar com as pessoas. Não é o Hermes, não é o João, o Mané, o Antônio, não é a pessoa, mas é o Espírito de Deus que convence. E eu achei lindo, maravilhoso. Deus abençoe. Eu sei de muitos homens e mulheres que têm pagado um preço aí, têm anunciado o Evangelho, né? Tem muitas unidades aí policiais que têm recebido a palavra de Deus. Muitos grandes obreiros de Deus aí anunciando o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Fica aí o exemplo. Parabéns, policiais. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Um excelente final de semana cheio da presença e da graça de Deus. Deus abençoe. Um abraço a todos.